Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te explicar como você pode montar um circuito que aciona um relé através de um installer. Bom, vamos começar pelos componentes. Aqui o principal, que é o que vai fazer a função de biestável, né, multivibrador biestável, vai ser o NE555. Para quem não sabe, vamos fazer a sua sequência de pinos. Esse mais à esquerda, mais à esquerda dessa parte inferior aqui, é o pino 1, aqui é o pino 2, pino 3, pino 4, dá a volta, pino 5, pino 6, pino 7, pino 8. Pino 1 é o aterramento, o pino 2 é o disparo, o pino 3 vai ser a saída, o pino 4 vai ser o reset, o pino 5 às vezes ele não é utilizado, às vezes é utilizado. No nosso caso nós vamos apenas conectar a ele um circuito, como é que se diz? Um capacitor. Nós temos o pino 6, e o pino 7. O pino 7 também é um pino de saída, mas só que é mais para a parte de descarga do capacitor. E o pino 8, que é o pino de alimentação, o VCC. Outros componentes que nós vamos utilizar vai ser o LM7805, que ele vai fazer a questão de regular de tensão, entregar 5 volts estabilizado para a gente na saída. Você pode utilizar o relé como uma carga, um módulo relé, né? Você pode utilizar um LED associado a um resistor, para fazer de carga também, para fazer teste. Aqui é um resistor de 3 milímetros e aqui um LED de 3 milímetros e um resistor para fazer a limitação de corrente. O LDR, que eu estou utilizando aqui para fazer a função reset, né, o acionamento, né, o disparo reset. Você pode utilizar push buttons também para, né, na ausência aqui de um dispositivo de disparo diferente, né, na ausência ali do módulo sensor de som ou do LDR, você pode utilizar push buttons para fazer os testes e depois substituir os componentes. Eu fiz isso aqui. Dois resistores de 10K, mas se eu não me engano a gente vai utilizar só um. E vamos para a montagem e alguns jumpers, né? Primeira coisa, aqui nós temos a fonte de alimentação, que ela entrega aqui na sua saída 12 volts, 1 ampere. Aí tem a questão do LM7805. Aqui eu já identifiquei os bornes, né, os terminais. Vou conectar aqui. Aí eu tenho que conectar de uma forma que vai dar certo aqui, né? Conectar o positivo e o negativo. Vou conectar assim, dessa forma, que aí vai estar tá atravessado assim, meio angulado, mas é porque estamos pegando a trilha de cima e a trilha de baixo. A trilha de cima é o 12 volts, se não me engano, 12 volts, e a trilha de baixo é a nossa referência. Vou colocar o LM7805 aqui, já vou fazer a ligação. No 7805, nessa vista aqui, o terminal mais à esquerda vai ser conectado ao VCC, da fonte de alimentação, o terminal do meio é o terra, e o terminal mais à direita é a saída, vai ser os 5 volts. Vamos fazer a sua conexão. Pegar aqui o do meio, que é o nosso terra. O mais à esquerda, que ele vai receber os 12 volts. E o mais à direita, que vai ser a saída. Aí no caso desse mais à direita, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e conectar ele aqui, e depois vou conectar aqui. Porque agora é como se eu tivesse um barramento de 5 volts. Esse aqui é o barramento dos 12 volts e aqui é o barramento dos 5 volts. Fica muito mais prático da gente trabalhar. Vou conectar agora o circuito de disparo, que vai ser o módulo de som, sensor de som. Aqui esse pino mais à esquerda é o que? A saída, o pino do meio é o ground, e o pino mais à direita é os 5 volts, que é a alimentação, né? Que ele vai receber, os 5 volts. Então já vou conectar aqui. VCC, o ground. Vou conectar aqui. Outra coisa que eu vou fazer é curto-circuitar essas duas trilhas aqui de baixo. Essa azul e essa azul daqui. A saída, eu não vou conectar ela ainda. Vou conectar daqui a pouco. Vamos fazer a conexão do 555. Esse terminal aqui vai ser o da alimentação, 5 volts. Já vou conectar o ground também. Primeiro terminal aqui.
Posso conectar aqui, posso conectar na outra trilha. Estão curto-circuitados. O pino 6 eu vou aterrar, nesse caso ele não vai ser utilizado. O pino 5 eu vou colocar um capacitor, pequeno capacitor cerâmico, cadê ele? Ah, tá aqui. Vou conectar ele aqui mesmo. Pronto, aqui é para dar uma estabilidade. O pino 4, geralmente a gente aterra ele, mas nesse caso a gente vai deixar ele com uma função, recebendo informação também, né? Um comando, para ele fazer a função reset. O pino 3 eu já posso conectar um resistor a ele, colocar aqui. Esse terminal que está conectado, soldado ao resistor é o ânodo e o outro terminal é o cátodo. Vou curto-circuitar essas trilhas aqui também. Pronto. Vamos ver agora. Eu vou conectar também o módulo relé. Módulo relé, o terminal mais à esquerda aqui, ele é o ground. O terminal do meio é o positivo, 5 volts. E o terminal mais à direita é como é que se diz? A entrada, né, de sinal. E aí ele vai ser conectado, essa entrada de sinal vai ser conectado diretamente à saída aqui do 555. E os outros é a alimentação. O do meio é 5 volts, vou conectar aqui. E o outro é o ground, conectar aqui, não tem problema não. Vou utilizar um transistor também, NPN, para colocar ele no modo de saturação para ele servir de chave. Nessa configuração aqui, se eu não me engano, a base é esse mais à esquerda, o terminal coletor é o do meio, o terminal emissor é o da direita. Porque ele vai fazer o seguinte, deixa eu pegar um papel aqui. O NE555, seu disparo vamos dizer, por nível lógico baixo. Então eu tenho que fazer com que a tensão no terminal 2 do 555 vá a um valor bem próximo de zero. Na verdade, tem que ser uma tensão menor que 1/3 da tensão de alimentação. Para eu descobrir isso, eu pego 5 volts e divido por 3. Aí eu vou descobrir 1/3 dessa tensão de alimentação. A tensão de disparo tem que ser menor que esse valor de 1/3 da tensão de alimentação. Bom, e aí o que acontece? Eu vou conectar aqui, desenhar aqui o transistor. O emissor vai ser conectado ao terra. O coletor vai ser conectado ao pino 2 do NE555. E aqui a base vai ser conectada, vai receber o sinal do sensor de som. Quando o sensor de som mandar um sinal aqui para o transistor, para a base do transistor, ele vai fechar. Então é como se a gente estivesse conectando o coletor ao emissor. Aqui vai virar uma chave. E aí ele vai entrar no modo de condução. Na verdade, ele vai entrar no modo de saturação. E aí ele vai conectar o pino 2 do 555 ao terra. E aí vai fazer o disparo. E aí outra coisa, não tem problema de, por exemplo, a gente fazer vários sons aqui e acontecer um chaveamento do NE555, fazer tipo assim, um chaveamento, ficar oscilando os valores. Bom, vai ser o seguinte, o sinal ele vai oscilar, porém o NE555 está na configuração biestável. Eu vou jogar ele para nível lógico alto, quando ele receber um sinal. Quando o transistor receber um sinal, fechar aqui o coletor emissor, vai ocorrer o disparo do NE555 através da base dele, do terminal 2. Ele vai para nível lógico alto. E ele só volta para nível lógico baixo aqui se eu resetar ele, que é no caso acionar o pino 4, através do LDR. Aqui, enquanto isso, podem ocorrer oscilações por conta do sensor de som estar captando mesmo. Você pode diminuir a sensibilidade dele, mas de qualquer forma vai haver oscilações. Porém, ele vai permanecer nesse estado estável até que eu acione outra entrada. A mesma entrada, ela só funciona uma vez.
Para ela voltar a funcionar, eu tenho que acionar a outra entrada para resetar o NE555, para eu novamente mandar um sinal para a entrada e ele reconhecer e ir para nível lógico alto novamente, beleza? Então podem ocorrer essas trepidações aqui, mas não tem problema, se ele já tiver nível lógico alto, beleza? Continuando, agora nós vamos fazer a conexão que eu acabei de explicar. A saída do sensor de som vai ser conectado à base desse transistor. E aí, o coletor dele vai ser conectado ao terminal 2 do NE555, tá aqui. E o emissor, que é o mais à direita, vai ser conectado a um ground. Pronto. Agora falta o LDR. Já vou conectar o LDR aqui, ele não tem questão de polaridade. E aí eu quero fazer o seguinte, quando eu aproximar a mão aqui, cobrir ele, eu quero fazer com que a saída, tipo assim, desse esqueminha aqui do LDR, vá para nível lógico baixo, né? Um valor de tensão baixo para o 555 reconhecer o nível lógico baixo e fazer o reset. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um resistor de 10 kΩ, vou deixar ele conectado aqui à base, a um dos terminais do LDR, e o outro terminal vai ser conectado a um ground. Dessa forma aqui. O outro terminal do LDR vai ser conectado aos 5 volts. E essa conexão entre o resistor e o LDR, vou conectar um jumper, que ele vai ser conectado à entrada ao pino 4. Por quê? Aqui nesse momento, a tensão vai ser maior que 1/3 da tensão de alimentação. Quando a gente tapar aqui vai ficar uma resistência, tipo assim, por divisão de tensão. Vou pegar aqui novamente o nosso recurso. Vamos imaginar que, por exemplo, ali é um resistor de 10K, né? Resistor fixo. E aqui é o nosso LDR, tá? Desconsidere. Deixa eu pegar outro papel aqui. Ó, nós temos ali, na verdade aqui é o LDR, e aqui é o resistor, conectado ao ground, aqui é o VCC. Enquanto está incidindo luz sobre o LDR, eles têm uma resistência ali, vamos dizer, mais ou menos, né? Tem uma divisão a divisão resistiva faz com que a tensão aqui percebida seja maior que 1/3 da tensão de alimentação. Agora, quando a gente cobre o LDR, a sua resistência ela aumenta. E aí a resistência do LDR comparada com o resistor ela é muito maior. E aí a divisão de tensão faz com que essa diferença de potencial aqui seja menor e caia, né, para um determinado valor abaixo de 1/3 da tensão de alimentação. Por exemplo, se aqui é 10K e aqui é 10K também, a divisão de tensão, se aqui é 5 volts, nós vamos ter 2,5 volts aqui. Porém, se aqui já passa para 20, aí essa tensão tende a diminuir. E aí, conforme a gente vai cobrindo o resistor, o LDR, a sua resistência vai aumentando. Consequentemente, a diferença de potencial vai diminuindo. Pronto, terminamos o circuito. Agora é fazer o teste, né? Pode ter uma oscilação no momento. Eu quero resetar. Ele está no estado nível lógico alto aqui. Estou acionando o relé e o LED. Eu vou cobrir aqui o LDR e o LED tem que apagar. Que eu acabei de falar. Pronto. Agora, se eu instalar, ocorre o acionamento aqui do NE555, que vai fazer, né, o disparo, e aí ele vai acionar vai acionar as cargas, no caso o LED e o relé. Se eu quiser apagar, resetar o circuito, né, eu faço com o LDR. Tem algumas oscilações, né? Se eu fizer algum barulho ali, pode dar uma vibração, né?
que faz com que o sensor de som reconheça que acho que é um som, né? E aí ele acaba disparando. Mas eu volto a cobrir aqui de novo. Eu tenho que evitar fazer um barulho perto dele. E aí depois, quando a gente montar a plaquinha, eu vou mostrar para vocês. E é isso, pessoal. Esse é um exemplo de aplicação do NE555, na qual ele está sendo utilizado como um biestável, que ele pode ser utilizado como um circuito on-off, que ele vai ter uma entrada para fazer o disparo, fazer com que ele vá para o nível lógico alto, enquanto que ele vai ter outra entrada para fazer o reset, ou fazer com que ele volte para o nível lógico baixo. Se você gostou desse conteúdo e quer mais, deixe o seu curtir, inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber a notificação de novas aulas, e até daqui a pouco com a plaquinha pronta.